Depois de se mudar para uma nova casa, um homem doente perceberá que está melhorando. Mas isso lhe custará caro depois, ao descobrir que há um fantasma em sua piscina. Por isso, hoje Night Swim. Se você gosta dos vídeos, apoie o canal curtindo, se inscrevendo e ativando as notificações. É gratuito e me ajuda a continuar evoluindo. Vamos começar! No verão de 1992, uma garotinha nota um barco em sua piscina. Ela vai até seu irmão doente para contar sobre o barco que quer dar a ele de presente, sem que seus pais descubram. Mas ao descer, ela nota que o barco não flutua mais e sim está no fundo do mar. Porém, ao tentar tirá-lo com uma rede, ela cai misteriosamente na piscina. Ao ver sua mãe na superfície, ela nada com ela desculpando-se por assustá-la. Ao subir, não há ninguém por perto, então ela decide sair da água. Mas nesse momento, o barco volta a flutuar, afastando-se cada vez mais dela. E quando finalmente pega algo estranho, luta com ela até fazê-la desaparecer. Em uma nova cena, somos apresentados ao protagonista Rai e sua família. Quando vem uma casa em que a corretora de imóveis, chamada Kay, explica que tem muitas comodidades para que se sintam bem, já que usa bengala por causa de uma doença. Mais tarde, o garoto percebe outra casa à venda que quer ver. Dizem que ela não mostrou porque não atende às expectativas deles. Embora esteja perto da escola onde se formou, que será o novo trabalho de sua esposa, Eve. Depois, o casal olha para a piscina porque ela tem um pouco de medo dela, por culpa de seu pai que a ensinou a nadar jogando-a na água para que aprendesse da pior maneira. Enquanto ele sempre quis uma, porque quando era criança tinha que se infiltrar em clubes para nadar. E quando decidem ir embora, ele vê uma bola de beisebol e se abaixa para pegá-la, até que acaba caindo na água com muita dificuldade para sair. Felizmente, motivado por suas lembranças de quando era uma estrela do beisebol profissional, ele alcança a superfície antes que sua família chegue para ajudá-lo, com a velha bola que resgatou da água. Horas depois, eles visitam o médico, que explica que pode ser sua doença atacando novamente, por isso recomenda que ele faça terapia em movimento, como nadar. Quando conversam, o protagonista sugere comprar a outra casa para ter a terapia no quintal. Além disso, as crianças gostaram, então eles decidem se mudar para o lugar, adaptando-o às suas necessidades. Enquanto deixam sua filha Mayoriste na escola, um garoto se aproxima dela para convidá-la ao clube de natação. Depois, a família limpa junto à piscina, onde ela conta que quer nadar. Além disso, seu irmão Elliot pode ajudar o treinador de beisebol, então o pai conta uma história sobre seu melhor tempo, quando ele acidentalmente corta a mão. Como consequência, eles chamam os especialistas que explicam que a piscina está conectada a uma nascente, o que significa que se autoalimenta, além de ser muito bom para a pele. O que parece indicar que eles tiveram sorte porque antes muitas casas tinham isso, servindo como centro de spa para o cuidado das pessoas. Em uma cena, Ray passa seu tempo de reabilitação brincando com as crianças, jogando moedas para que elas procurem no fundo. Eve sugere que a doença dele pode ter sido um sinal divino para se aposentar do beisebol, mas ressalta que ele sempre será um jogador no coração. Mas é muito mais que isso. Ela se apaixonou por ele devido à sua personalidade, não por sua profissão. À noite, o protagonista revisa os pertences da mudança e encontra uma câmera de vídeo, na qual gravaram alguns dos melhores momentos que viveram juntos, enquanto sua esposa passa o tempo fazendo algumas coisas do seu trabalho. Até que toma um banho para se distrair, percebendo que o gato está agindo estranho perto da piscina, porque aparentemente não é a única coisa estranha que acontece lá. Curiosamente, não há mais ninguém com ela quando as luzes piscam de forma misteriosa, o que a motiva a sair da água antes que tudo piore. Depois, ela investiga a casa percebendo que todos estão em seus quartos, incluindo seu marido, que até adormeceu quando ela saiu. Ao mesmo tempo em que o gato fica na piscina observando como o barco do começo aparece do nada. No dia seguinte, Elliot encontra a coleira de seu pet e questiona o ocorrido. Eve diz que ele possivelmente perdeu o objeto ao cair na água, embora ele voltará quando estiver com fome. Então, o garoto o tira da piscina notando algo em sua ferida, porque ao revisá-la, ele percebe que está completamente curada, sem cicatriz, o que poderia ser devido às propriedades curativas da água, como disse o especialista. Eve acorda de um pesadelo, onde se afoga e nota a ausência do marido. Ela decidiu nadar um pouco no meio da noite. No dia seguinte, exames médicos mostram que ela está melhorando. Inclusive muito mais que qualquer outro paciente que ele já teve, o que é estranho. Mas ela seguiu todas as instruções dadas, além da terapia na água. Agora, Elliot o procura encontrando uma gravação de seu pai mostrando ao seu gerente que está melhorando justo quando aparece para pedir ajuda com os exercícios que está realizando. Então ele pede que o acompanhe à piscina, já que sua mãe não o deixa nadar sozinho.
Mas como ele está um pouco ocupado, desenha uma carinha feliz em uma moeda, pedindo-lhe que se distraia até que ele possa ir com ele. Então, ele vai fazer isso até ver uma moeda cair na água pensando que foi o pai dele. E apesar de perceber que não há mais ninguém lá, ele decide procurá-la, tendo que nadar até o fundo da piscina. Enquanto as moedas continuam caindo, ele ouve sua irmã chamando-o do lado de fora. Curiosamente, também não há ninguém quando ele sobe à superfície, então segue brincando como acredita. Ouvir alguém no trampolim que está bem acima, mas ao tentar pegá-la, ela também desaparece. Só que isso não é o mais estranho, porque neste momento, ele ouve uma voz vindo do ralo pedindo ajuda. Ela se apresenta como Rebecca, que aparentemente procura seus pais. Além disso, ele encontrou o brinquedo que tinha antes de ir buscar as moedas, só que ao pegá-lo, uma mão o segura, obrigando-o a gritar. Como consequência, ele vai até sua mãe para contar tudo, mas ao investigar não há ninguém. Mesmo ao contar para Ray, ele acha que foi sua imaginação. Ele pode estar inventando coisas para não se sentir sozinho devido à falta de amigos. Ele diz que irá ao jogo do Chico esta tarde para apoiar seus colegas, o que poderia ajudá-lo a fazer amigos. Eles planejam fazer um churrasco, convidando todos para uma festa. Horas depois no campo e prepara o pequeno para o seu treinamento, já que está nervoso por saber que todos esperam que ele se saia bem por ser filho de um profissional. Sua mãe conta que a Izzy tinha muito medo de ficar sozinha na sala de aula quando criança. Por isso, eles tinham um sinal para indicar que ela poderia rebater, como referência de que tudo ficará bem se ela fizer o que deve fazer. Durante o treino, o protagonista aconselha todos os membros da equipe, até que o treinador o convida para participar, o que pode ser inadequado dada sua condição atual. Após várias tentativas, ele consegue tirá-la do estádio, ganhando a admiração de todos. Horas depois, o casal vai jantar deixando as crianças sozinhas. O convite a Ronin, o garoto do clube de natação com quem brinca na piscina, é aproveitado. Ele sai sem avisá-la, deixando-a procurando por ele. Porém, quando ela pergunta sobre algo mais, ele responde. Ainda acreditando que é seu amigo, ela o segue debaixo d'água, onde a criatura a captura. Ao se soltar, ela nota que está bem mais distante do que imaginava. Felizmente, ela consegue sair assustada para ser consolada por Ronnie. Quando seus pais chegam, ele corre, não sem antes dar-lhe um beijo de despedida. No dia seguinte, Elliot vai com a irmã conversar sobre o que houve na noite anterior. Ele a viu sair da água aterrorizada, ciente de que ela presenciou algo estranho. Ela prefere não tocar no assunto, pois todos estão mais felizes desde a mudança. Então ela não quer assustar seus pais, forçando-os a se mudar novamente, porque ninguém vai acreditar que a piscina está assombrada. Mais tarde, os convidados chegam para aproveitar a festa, incluindo os corretores de imóveis que ouvem algumas histórias de Eve até que ela se assusta com um grito. Apesar de serem apenas crianças brincando na água, um dos pequenos coloca uma câmera para gravar a piscina. Sua mãe pergunta a Kate por que os donos anteriores não a usavam, ouvindo que há anos uma menina morreu afogada lá, referenciando o início do filme. Embora a situação piore quando ela pergunta se o nome dela era Rebecca, como a menina que seu filho disse ter ouvido no outro dia. Por outro lado, quando nosso protagonista convida o filho do treinador para lutar com outra família, algo se apodera dele, obrigando-o a ir cada vez mais fundo na água, chegando a um ponto em que o menino já não consegue respirar. Mas, felizmente, Elliot está observando o que acontece, percebendo a situação, então ele vai até sua mãe para avisá-la do problema, conseguindo salvar ambos. Mais tarde, a polícia vai ao local, só que a família não apresentará queixas, graças ao fato de a garota culpar a doença do marido pelo que aconteceu, embora ela peça que nenhum deles retorne aos treinamentos porque não quer tê-lo por perto. Como consequência, decide sair de casa para ficar longe da piscina, pensando que está amaldiçoada, embora Ray insista que é a melhor coisa que já aconteceu em sua vida. Só que ao se afastar, sua condição piora, obrigando-os a voltar por medo de que algo ruim aconteça. Horas depois, ele marca uma consulta médica, pois o ocorrido foi incomum. Porém, ao vê-lo, o sujeito pede para ser levado à piscina, porque acredita que nadar melhorará sua condição, já que se sente melhor na água. O que motiva Eve a esvaziá-la, com medo de que realmente esteja amaldiçoada? Em uma mudança de cena, ela investiga outros proprietários da casa, descobrindo que os anteriores não foram os únicos moradores. Muitas famílias desapareceram misteriosamente. Então ela liga para Kai para pedir o endereço dos Summers que perderam sua filha, com a intenção de viajar para onde eles vivem atualmente. Ao chegar, a mulher a recebe amavelmente, contando sobre o sucesso da vida do filho. Embora ao ouvir o nome de Rebecca, algo muda dentro dela. Falando sobre a casa, pois antes havia uma fonte ali onde as pessoas faziam pedidos, só que exigia certos sacrifícios humanos para continuar funcionando. Ele explica que Rebecca foi sacrificada para curar seu filho, porque ao ter o desejo de que ela estivesse bem, a água ela usou para pegar a pequena.
Inclusive, ainda a utiliza porque começa a chorar para falar com a garota. Ela diz que seu marido se curará eventualmente, e quando acabar com eles, mais virão. Enquanto isso, em casa, o protagonista toma banho. O mesmo acontece com ele e a Sra. Summers sem que alguém saiba. Ao mesmo tempo, e seus filhos se perguntam onde estarão porque ele não viu nenhum deles. Porém, Elliot nota que seu copo de água vibra de forma peculiar antes de escutar um ruído vindo do exterior. Acreditando ser o gato desaparecido, ele sai para investigar e vê uma sombra idêntica à dele em uma boia. Então ele rasteja pela cama elástica para alcançá-lo sem perceber que a proteção da piscina se ativa sozinha. Infelizmente, a única coisa que o pequeno encontra é o espírito da fonte que o arrasta para até a água. Até que ele aparece para tentar ajudá-lo, sem muito sucesso. Mas nesse momento, Eve também chega para ajudar, impedindo que o protetor cubra toda a água. Ele mergulha em busca do filho, enquanto a garota corre por ajuda, embora acabe caindo sobre os vidros do copo que se quebrou magicamente. Até que seu pai chega de uma forma um pouco incomum ao ver que ela vai chamar a emergência. Por outro lado, Eve nada até o mais profundo do manancial espectral para encontrar Elliot, sem esperar que aparecessem os espíritos de todas as pessoas que a água engoliu. No entanto, a alma de Rebecca é a única que a ajuda a perceber que a superfície está do outro lado, guiando-a para que possa nadar até a criança e resgatá-la das profundezas. E nesse momento, nosso protagonista vai com eles para tentar convencê-la a se render. Porque eles precisam do sacrifício do menino para que ele possa estar completamente curado. Obviamente isso não é uma opção para ela, então a enforca. Até que Izzy volta com um bastão para que sua mãe faça o sinal que tinham quando ela era criança, batendo nele para expelir toda a água da piscina. Finalmente, naquele momento, o pequeno volta a respirar, então tentam levá-lo embora. Mas ao ver que agora é ele quem o espírito aquático está torturando, Ray toma a decisão de se sacrificar para poder salvar seu filho, entrando na piscina de onde sai uma névoa negra para entregar sua alma pela de Chico. Em uma cena, eles assistem a uma gravação de Ray dizendo que os ama de um jeito único. Ele faria qualquer coisa para que estivessem bem, conforme demonstrou com seu sacrifício. Então Zip pergunta às crianças se querem se mudar porque poderiam vender a casa, apesar de significar que outra família corria perigo com a piscina, já que o mesmo poderia acontecer por desconhecerem o ocorrido. Então eles decidem continuar morando lá, só que mandam cobrir o lugar para que não haja mais água mágica vivendo com eles. Isso foi Night Swim? Não se esqueçam de dar like, comentar sobre quais outros filmes querem ver no canal, se inscrever e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos.